Ok, estamos na última mensagem. Esse aqui é o último capítulo, é aquele que a gente fica assim, sentado para ver, porque nós assistimos 12 capítulos e esse é o 13º para fechar a série. Quem tem frequentado a nossa igreja, membros e visitantes nos últimos meses, sabe que a gente está falando sobre essa série, o que é ser reformado, o que é teologia reformada, no intuito de trazer uma noção um pouco mais clara à nossa igreja e aos que nos ouvem, sejam os visitantes presentes aqui, quanto aqueles que nos veem pela internet, que entendam um pouco melhor a identidade das igrejas que se dizem reformadas. O termo reformado é um termo que tem se tornado cada vez mais popular no meio evangélico, mas nem sempre as pessoas entendem a riqueza da tradição reformada. Então a intenção dessa série era expandir um pouquinho mais o nosso horizonte. É impossível fazer um curso completo, não era essa a ideia. Era apenas expandir o nosso horizonte, trazendo alguns temas que são parte da tradição reformada e que nem sempre são enfatizados ou compreendidos no meio das igrejas. Então, nesse nosso último assunto, que a gente sempre tem tratado pregação e escola dominical, alguma coisa relacionada, diretamente ligada à pregação, nós vamos tratar de escatologia, como eu já mencionei na ordem de culto. E o título, o raiar da justiça, diz respeito à analogia de luz, de dia, que o nosso texto base vai usar. Eu quero começar lendo Romanos 13, 11 a 14, e mais para o final da mensagem eu vou fazer referência a Romanos 16, 20. Então agora nós só vamos ler Romanos 13, de 11 a 14, que diz assim, eu estou lendo na versão NVI. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Eu quero falar de escatologia, mas eu tenho por prática, às vezes, dizer o que não é, antes de explicar algumas coisas do que estão envolvidas em escatologia. E essa é uma das áreas mais discutidas e menos compreendidas da teologia. As pessoas que falam de escatologia, às vezes, são sensacionalistas. As pessoas que falam de escatologia, às vezes, gostam de bancar o profeta, que sabe antecipar várias coisas, não é? Quem fala de escatologia muitas vezes é curioso e não entende as implicações mais importantes desse assunto. Então eu quero destacar pelo menos 3 ideias que são comuns nas igrejas evangélicas, mas que não refletem uma escatologia bíblica e que tem sido propagada pela teologia reformada. Primeiro ponto, escatologia não é ter um mapa detalhado de vários acontecimentos futuros. Tem gente que acha que escatologia é você saber tudo antes. Não é. Jesus não disse tudo antes. E Ele não quer que você saiba tudo antes. Se Ele quisesse, Ele diria. Mas para muitas pessoas, escatologia é como se fosse assim, fazer o mapa exato. Sabe aquele tipo de gente detalhada, que quando quer um mapa de alguma coisa, ele marca até quantos metros ele tem que andar, que rua ele vira, um ponto de referência na esquina, depois um outro ponto de referência na outra esquina, porque ele gosta de ser bem detalhado. Escatologia não é assim. Não é assim. Não pense que Jesus deu um mapa perfeito de todas as coisas que vão acontecer, tintim por tintim, como a gente diz no popular. Então, se você é um curioso que gosta de ter tudo esquematizado, já vou lhe frustrar. Isso não é escatologia. Não do ponto de vista bíblico. Escatologia não é ter um mapa detalhado de acontecimentos futuros. Escatologia também não é uma profecia do que acontece bem no final da história. Tem gente que tem a impressão que escatologia é assim, é Jesus e os apóstolos dando o finzinho do finzinho do finzinho. Você entende o que eu quero dizer? O que vai acontecer assim, mas bem antes da volta de Jesus. Isso é escatologia. Tem uma surpresa para você hoje de manhã. Não é isso que é escatologia. Na verdade, isso é só um pedaço de escatologia.
Mas isso não resume escatologia. Escatologia não é só o finalzinho antes de Jesus voltar. Na verdade, escatologia é muito mais amplo do que isso. Começa bem antes e vai bem depois. Porque o fim, o tempo do fim, o chamado eschaton, é a palavra grega para falar do tempo do fim, ele começa muito antes do que esse finalzinho que muita gente espera. Tanto é que as pessoas têm uma ideia tão errada de escatologia que elas começam a se perguntar assim, será que está no finzinho? Será que está no finzinho? Será que está no finzinho? Quando começam a ver coisas acontecendo que eles acham que são próprias do fim. Eles querem saber se eles estão no finzinho, que para eles escatologia é só o finalzinho do finalzinho do finalzinho. Não. Escatologia é muito mais amplo do que isso, como eu vou tentar mostrar brevemente nessa manhã. E terceiro conceito equivocado é que escatologia não é um retrato bidimensional que revela um único momento. Deixa eu explicar isso. Eu coloquei aqui entre parênteses perspectiva profética, porque essa é uma expressão que ajuda a gente a entender. Perspectiva profética é aquilo que alguns estudiosos dizem que acontece em profecias do Antigo Testamento. Quando você lê algum profeta do Antigo Testamento falando de coisas do futuro, normalmente ele pinta esses acontecimentos de forma bidimensional, que nem desenho egípcio, sabe? Que não tem profundidade, que os bonequinhos são todos, parece que está tudo no mesmo plano. Você entende o que eu estou falando, né? Não tem profundidade, você não tem essa noção de mais longe, mais perto. Então os profetas, eles pintavam coisas do porvir de forma bidimensional, mas nem sempre as coisas acontecem no mesmo tempo. Então, quando os autores do Novo Testamento começam a escrever os evangelhos, as cartas, eles colocam profundidade naquilo que no Antigo Testamento estava só de forma bidimensional. Entendeu? Era como se fosse uma figura. É como quando a gente vai ver uma paisagem e as coisas que estão muito distantes parecem que estão uma do lado da outra. Você já viu cordilheira assim? Quando você vê aqueles picos um do lado do outro, você fala, coisa linda, né? E Deus ainda faz um do lado do outro. Vai andar para o primeiro para ver se o segundo é próximo. Mas daqui parece que é um do lado do outro. Parece que eles estão coladinhos. Você vê assim, ó, tudo enfileiradinho. Mas eles têm distância, eles têm profundidade. Quando você chega mais perto, você entende a profundidade. Então, escatologia não é uma coisa bidimensional que vai tudo acontecer de uma vez só. São muitas vezes eventos que acontecem com tempo de distância entre um e outro, mas todos colocados numa mesma figura. Tendo dito isso, o que não é, eu quero destacar 2 pontos que eu vou trabalhar na mensagem de hoje, que são característicos da escatologia reformada. A primeira coisa importante para eu levantar é que a escatologia reformada fala muito de uma escatologia que já foi inaugurada, que já começou. Escatologia para o reformado não é só o finzinho do finzinho do finzinho. Já é tempo escatológico. De acordo com o reformado, já é tempo escatológico. Porque a primeira vinda de Cristo, ela é tratada dessa maneira. Ela já é cumprimento de promessas que Deus fez e que já mostram um tempo diferenciado. Ele inaugura o fim dos tempos, os chamados últimos dias. Tanto é que quando Jesus vem, algumas coisas acontecem que não são típicas de outras épocas. Por exemplo, ele disse que ele derramaria o Espírito. E o Espírito viria a todo o povo, e todo o povo teria condições de profetizar. Isso está lá em Joel, e isso é cumprido em Pentecostes, como sendo uma evidência do fim dos tempos. Quando Jesus ressurge, ele é chamado de a primícia dos mortos. Primícias são os primeiros frutos de uma colheita maior que vem lá na frente. Então a ressurreição de Jesus já é a primeira das ressurreições do fim. Quer ver? 2 ideias muito simples que ajudam você e eu a entendermos como nós já vivenciamos coisas próprias do eschaton, do fim. Você tem vida eterna? Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que você pode dizer que você tem vida eterna. Mas é curioso, você ainda está sujeito a envelhecimento e morte. Então, ao mesmo tempo que você tem aquilo que todo cientista às vezes procura desenvolver, né, prolongar a vida, não estar sujeito à morte. Quem crê em Cristo tem vida eterna, mas ainda morre. Isto é, ele já tem algo que é próprio de um tempo que não terá mais morte, embora seja agora.
A Bíblia também diz que quem crê em Cristo é nova criatura, mas nós vivemos num mundo que não é nova criação. Haverá um dia que ele será criado novo céu e nova terra, mas agora ainda não. Mas você, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. A Bíblia diz que quem crê em Cristo é nova criatura. Então perceba que existem coisas resultantes da vinda de Jesus Cristo que são chamadas de escatológicas. Ele inaugura um novo tempo. Só que esse novo tempo, e essa é a segunda ideia, não elimina o tempo antigo totalmente. Na verdade, ainda ficam muitos resquícios da antiga era. Então eu coloquei aqui a ideia de sobreposição de eras. O irromper da glória por vir no presente não anula os resquícios da era anterior. É por isso que a gente vive numa tensão, sabe? Eu acabei de falar que você e eu temos vida eterna, mas a gente ainda vai para o hospital com os nossos amados. E a gente chora, porque morte ainda nos assola. A gente é nova criatura, mas a gente ainda tem atitudes do velho homem. A gente já tem pecados perdoados, mas nós ainda lutamos para para nos apropriarmos de todas as bênçãos de termos nossos pecados perdoados, porque eles ainda estão presentes. Nós já somos chamados de santos, mas nós ainda estamos sendo santificados. Você percebe? A nossa vida muitas vezes ela é uma tensão. É por isso que a gente se frustra muitas vezes. Porque nós gostaríamos que as coisas do fim já fossem plenas agora e elas não são. Ainda choca, muita coisa choca. Muita coisa choca. Você já tem realidades que são verdadeiras, extraordinárias, mas elas não são completas. Então tem muita coisa ruim presente hoje ainda, na vida daquele que teme o Senhor. E essa tensão, ela nos angustia se nós olhamos da perspectiva errada. Por isso o meu desejo hoje é tentar ajudar você a olhar com os olhos que o apóstolo Paulo nos dá nesse texto. Inclusive, para que fique mais claro, deixa eu ler um autor que colocou de maneira muito interessante essa ideia de um novo período, uma nova era instaurada, sem que a outra era fosse retirada. Olha o que o Greg Gilbert escreve. Quando os judeus liam as profecias de Isaías, Joel e Daniel, esperavam que houvesse um rompimento severo entre a era presente e a era por vir. Veja, aquela ideia de, lembra dos profetas pintarem tudo bidimensionalmente? Quando os profetas falavam assim, e nos últimos dias Deus trará salvação extraordinária a Israel, assim, assim, assim. Todo mundo dizia, então quando o Messias vier vai ser um negócio extraordinário. Aí Jesus vem, nasce numa manjedoura, morre na cruz, não tem muitos seguidores, você fala, não, eu não estou entendendo esse negócio. Então, o que esse autor nos lembra é o seguinte, a expectativa era de que Jesus seria tudo aquilo que eles esperavam politicamente, socialmente, na esfera física, mas que não foi. Porque a expectativa deles é que uma era nova entraria e a outra acabaria. Olha o que ele diz. Uma acabaria e a outra começaria. Contudo, na sabedoria de Deus, a vinda do Messias seria não apenas um acontecimento, e sim dois. Sua primeira vinda, para inaugurar a era por vir em meio à era presente, e a sua segunda vinda, para finalizar definitivamente a era presente e consumar a era por vir. Portanto, desfrutamos o perdão do pecado enquanto lutamos contra ele. Desfrutamos a presença do Espírito, ainda que possamos entristecê-lo. Fomos ressuscitados com Cristo, assentados à direita nos lugares celestiais, embora saibamos que por um tempo retornaremos ao pó. Essa é a tensão que ele está falando. A gente desfruta de perdão, mas ainda tem pecado. A gente sabe que já está ressuscitado com Cristo, mas a gente vai retornar ao pó. E essa tensão, ela é ilustrada por esse gráfico muito simples, mas que eu quero que você guarde como ilustração de quão radical foi a primeira vinda de Jesus. A ideia é que Jesus, quando veio na sua primeira vez, a cruz aí no gráfico representa a primeira vinda de Jesus Cristo, ele inaugura uma nova era. Só que a era de baixo, que é a era presente, ela não é anulada. Há uma sobreposição delas. A gente vivencia duas realidades ao mesmo tempo. É por isso que a Bíblia fala que nós somos peregrinos. Mas peregrino não significa que você não está nem aí para esse mundo. Você se preocupa e se entristece com as coisas desse mundo.
Mas você ouve todo domingo na igreja coisas de um outro mundo. Você fala assim, pastor, eu não sei em qual eu vivo. Mas você vai viver nos dois. E o que eu vou tentar mostrar hoje é que você tem que viver nos dois de forma presente. Por quê? Porque Cristo trouxe o mundo por vir para agora. Cristo trouxe o mundo por vir para agora. Portanto, você não vivencia só este mundo e depois o mundo por vir. Nós estamos num período em que algumas coisas já são realidades e outras ainda não. Por isso que eu coloquei aí no meio do slide de que entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, você já tem coisas extraordinárias, você já tem vida eterna, você já ressuscitou com Cristo em termos espirituais, isso já é verdadeiro. Mas você ainda não foi completamente remido, porque o seu corpo ainda passa por decadência, você ainda sofre envelhecimento como eu, e nós aguardamos a ressurreição do corpo, a redenção dos filhos, como diz a Escritura. Então, esse é o exemplo em que nós já temos realidades que são muito preciosas e escatológicas, mas ainda não plenamente. Bem, quais são as implicações disso? Eu quero apontar para 3 na Escritura e eu vou focar mais em uma delas. E o pastor, o reverendo Sebastião, que vai nos conduzir na aula, vai falar de outra. Então, a primeira delas é pastoral. A gente lê um texto na ordem de culto, de 1 Tessalonicenses, em que termina dizendo, exortem e edifiquem, isto é, confortem, consolem. Não poucas vezes, Paulo e o próprio Jesus em Lucas 21, fala de coisas escatológicas, mas não para deixar a gente curioso ou assustado. É para no final dizer assim, sejam confortados. Então, existe uma implicação pastoral dessa realidade. Se essas coisas são verdadeiras, eu tenho que ter algum consolo em saber que o tempo do fim já começou, mas ainda não é pleno. Portanto, eu aguardo aquilo que não é pleno, na certeza de que virá. Mas tem uma outra implicação, e essa nós trabalharemos na escola dominical, que são as implicações missiológicas. A Escritura fala do avanço irrestrito do Evangelho. O Evangelho seria pregado a todas as nações. O príncipe deste mundo, ele é, de acordo com o Apocalipse 20, ele é amarrado para que não mais segue as nações, para que o Evangelho seja divulgado no tempo posterior ao Novo Testamento. Então a ideia é de que há um avanço. Por que Jesus Cristo fala assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria, até os confins da terra? É porque Ele está dando vitória a eles, para que eles levem o Evangelho, e esse Evangelho seja ouvido e crido. No mês de agosto, eu expus para vocês a grande comissão, e a grande comissão começa assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É por isso que Ele envia, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Fazei discípulos de todas as nações, porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Jesus diz. Portanto, a sua vitória escatológica tem implicações missiológicas. Mas hoje nós vamos focar em uma somente. São as implicações éticas, porque o nosso texto trata disso. Ele trata que se as realidades escatológicas não estão distantes a ponto da gente não ligar para elas, se tem um senso de urgência, de iminência, então santidade é algo que tem que ser buscado logo. Então, o texto de Romanos 13, que a gente leu há pouco, ele fala desse senso de urgência por santidade, de busca constante por santidade, por causa da realidade por vir. E isso é tratado em outros textos, como eu coloquei aí. Eu quero gastar agora algum tempo olhando para o nosso texto, e depois nós faremos algumas aplicações. Veja só, pastor Jailson e eu já pregamos mensagens nesse trecho dos capítulos 12 e 13. E é um trecho muito prático da carta de Paulo aos Romanos, tá? Ele dá várias sugestões práticas sobre como viver. Ele fala de vida na igreja, dons espirituais, a gente já tratou disso. Ele fala de relacionamento pessoal, de pessoas que fazem o mal para com você, como é que você reage. Fala do relacionamento com o Estado, o governo civil, fala de várias coisas práticas. E ele termina falando desse texto que nós lemos, que diz respeito a implicações
para a vida de santidade. Olha só. Então, nosso texto está inserido num trecho que apresenta a mudança de postura resultante de uma mente transformada. É bom que você saiba disso, que você lembre-se disso. Nós tivemos aula sobre cosmovisão, o pastor Jailson falou sobre a mudança de mente e coração que geram uma vida transformada. Eu quero que você entenda isso. Por que é importante a gente ouvir a palavra pregada constantemente? Porque se ela é crida e apropriada de fato, é isso que muda comportamento. Você nunca muda comportamento quando não muda aqui. Comportamento não muda se não for transformado aqui. Você pode se regrar por um tempo, depois você volta. Porque você tem que amar as coisas que você busca. Então, se isso não atingir o seu coração e não transformar a sua mente, você não muda. Você chega para a criança e fala assim: meu filho, você tem que fazer tal coisa. Você já viu a luta que a gente tem com o pai de fazer eles obedecerem? Porque eles não compraram a ideia. A nossa luta é porque eles têm que comprar a ideia. E isso não é só verdadeiro das crianças, é verdadeiro dos adultos também. A gente não larga certos vícios se a gente não se convence de que tem que largá-los. A gente não resolve, não continua de fato com uma dieta, se a gente não foi convencido de que tem que ter uma mudança de estilo de vida. O que eu quero dizer é que mudança de postura não acontece com mera resolução de 31 de dezembro, entendeu? Não dura muito tempo, não dura. Você fala, não, esse ano vai ser diferente, né? Vai ser nada. Conversa comigo em abril, para ver se está diferente. Né? Talvez você aguente lá janeiro, fevereiro, mas depois não. Se não mudar aqui, se Deus não transformar aqui, não tem mudança de postura. Então, a importância de falar dessas coisas é porque Paulo está tentando fazer você enxergar com a ótica bíblica o que Jesus Cristo fez. Se você não se apropriar disso, você não vai mudar a sua postura. Então, meu desejo principal nesta manhã é que você enxergue essa realidade escatológica. Que enquanto você não enxergar, não haverá senso de urgência para uma vida de santidade. O nosso texto, os versos 11 a 14 do capítulo 13 começam assim: façam isso, na NVI, né? Na atualizada está assim: e digo isto aos outros. Na verdade, ele está fazendo uma conexão com tudo que ele disse nos capítulos 12 e 13. Tudo que eu falei sobre vida cristã, faço tudo isso, porque à luz do que Jesus Cristo já fez e ainda vai fazer. Então ele vai trazer um tom escatológico, uma dimensão escatológica que vai acrescentar urgência a essas exortações. Tanto é que no versículo 13 fala assim: comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia. No versículo 12, no versículo 11 ainda, fala compreendendo o tempo em que vivemos. O que é isso? Paulo está trazendo essa dimensão escatológica, dizendo assim: olha, enxerguem o tempo em que nós estamos vivendo. Lembra da sobreposição de eras, da inauguração de um novo período? Vocês têm que levar isso em consideração para a vida cristã, ele diz. Isso tem impacto na sua vida cristã. Então é importante que nós entendamos essa realidade, porque só quando nós a compramos que de fato nossa postura muda. Eu digo assim: indicativos é que convocam os imperativos. O nosso texto tem notícia no começo, são indicativos. Ele fala: olha, está acabando a escuridão, o dia está chegando. Vivam desse jeito. O vivam desse jeito é resultado das notícias que ele vai dar. Versículos 11 e início do 12 eu vou repetir. Ele fala assim: façam isso compreendendo o tempo que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Essa é a notícia, esse é o indicativo. Se você não entendê-lo, você não vai obedecer os imperativos. Os imperativos estão calcados nesses indicativos, nessas notícias. Eu gosto de usar essa ilustração, eu vou repeti-la aqui porque ela fez sentido na minha vida e eu espero que ela seja clara para você. Eu tive uma percepção da importância de crer
no tempo escatológico, quando eu e a Nathalie, no começo do nosso casamento, recebemos a notícia de que eu iria morar no exterior e para estudar, para fazer um curso de doutorado, como de fato nós fomos. Na época que eu recebi a notícia, a gente já tinha feito inscrição, estávamos esperando resposta, não estava lá tão confiante, mas quando a gente recebeu a resposta afirmativa, eu lembro que nos próximos 3 meses, eu e a Nathalie comemos, dormimos e conversamos mudança. Porque quando você vai mudar de país, e parece tão próximo, tudo gira em torno disso. Nosso café da manhã era essa conversa. No almoço era isso que a gente conversava. De noite era isso que a gente conversava. Como é que a gente vai vender as coisas? A gente tem que visitar parentes, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Como é que nós vamos fazer com a parte financeira e tal? Tudo girava em torno da mudança. Mas por que que isso ficou muito real? No dia que eu recebi a notícia. No dia que eu recebi a notícia, ficou muito real. Até então eu não fazia planos. Mas quando a notícia veio, falei, agora vai. É isso que eu quero dizer, que enquanto você não crer na notícia, ela não se tornar sua, os imperativos não têm força. Não tem força. Não tem senso de urgência. Se você vai fazer a mudança, mas é daqui a 10 anos, o que você vai fazer agora? Não tem força. Só quando a iminência da mudança é vívida, é que tem força. Quando você acredita que está chegando, aí você faz alguma coisa. Enquanto você não acredita, você não faz nada. Não faz nada. Porque nós retardamos, postergamos essa realidade. Veja como é que Paulo trata desse assunto. É por isso que eu quero falar da notícia e depois brevemente fechar com os imperativos. Paulo trata essa ideia de que a noite está findando, o dia chegando, usando expressões que parecem contraditórias, mas na verdade mostram aquela sobreposição de eras. Ele vai falar que nós ainda estamos em trevas, mas já tem luz do dia, porque a gente já vive de acordo com a luz do dia. Olha só, a analogia da chegada do dia como exortação para despertar cedo, é aplicada à proximidade da consumação. Deixa eu falar dessa ideia aqui. Paulo trabalha com algo que é muito real naquela época, naquela sociedade, e a gente tem que lembrar disso. Essa analogia da chegada do dia, para você despertar, é porque eles não vivem num tempo que tem luz artificial. Eles dependem inteiramente de luz natural. Então, quem dormia até tarde naqueles dias, era uma pessoa preguiçosa. Era uma pessoa que estava fadada a ser desprezada pela sociedade, porque o dia era apenas o tanto de tempo que você tinha luz do sol. Era nesse tempo que você podia trabalhar. Então isso faz a gente lembrar, essa analogia que Paulo usa para dizer assim, ó, o dia vai raiar. Tem mais a ver com quem trabalha na roça, entende isso melhor, né? O dia tá para raiar, de pé. Então, a realidade próxima é o que convoca alguém a despertar e a começar a agir em conformidade com o dia. É isso que Paulo vai fazer. Ele vai aplicar essa analogia à ideia de que a salvação está próxima. Atenção, salvação aqui diz respeito ao completar das coisas. Não é o dia que você se converteu. A gente usa, eu fui salvo em tal dia. Não, salvação aqui é uma palavra, na escritura é uma palavra muito ampla, que muitas vezes pode se referir ao começo como ao final da obra redentora de Jesus. Aqui está falando do final, tá? A vossa salvação aproxima. Olha como é que Paulo trabalha aqui. Paulo fala uma coisa que tem muitos autores que têm dificuldade de admitir que seja real. Acho que talvez Paulo tenha errado. Porque no finalzinho do verso 11, ele diz assim, a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Paulo não está falando simplesmente uma coisa óbvia. Tipo assim, a cada dia que você vive, a volta de Jesus está mais próxima do que quando cremos. Tipo, né, eu sei. Não é isso que ele está falando. Ele não precisaria escrever isso. Né? O que ele está falando é mais real do que isso. Ele está dizendo que está próxima. Aí você fala assim, tudo bem pastor, mas isso aí foi no 1º século, já estamos no 21. Paulo deu uma erradinha assim de leve. Não foi assim poucos meses. Não, não é isso. Não é isso. Paulo não errou o cálculo. É que Paulo tem uma perspectiva de que nós vivemos à luz da iminência da volta de Cristo. Por quê? Porque o dia já foi inaugurado. E é aqui que eu quero falar do contraste, da tensão estranha de quem vive em 2 eras. Por quê? Ele vai dizer
que ainda é trevas, mas nós temos que viver no versículo 13, como quem age à luz do dia. Como quem age à luz do dia. A atualizada fala, como em pleno dia. Você age como se fosse sol a pino, embora ainda esteja prestes a amanhecer. Então, ao mesmo tempo que é noite, você age como se fosse dia. Fala inclusive para vestir a armadura da luz. O que esse texto nos ensina? Que o sol já raiou. O dia já raiou, embora o sol ainda não brilhe plenamente. E é importante que você entenda isso. Enquanto você enxerga esse Brasil, esse mundo, como só banhado por trevas, por assim dizer, você não vê esperança. Você fica cético, fica crítico, fica amargo. Mas quando você enxerga o sol raiando, aí você diz, vou viver como se fosse pleno dia. Mas ainda é de madrugada. Não, mas eu já estou com a armadura da luz, estou pronto. Com a armadura da luz. Pronto para o pleno dia. É essa realidade que nós temos que crer e tem que ser sedimentada em nosso coração para que os imperativos façam sentido. E aqui vem os imperativos, o dia em meio às trevas. Como é que a gente vive como se fosse dia? O texto faz uma comparação interessante. Paulo faz questão de usar algumas práticas pecaminosas que são mais comuns à noite. O texto de Tessalonicenses, observe depois que a gente leu na liturgia, ele fala de coisa da noite. Fala assim, ó, quem pratica imoralidade sexual, quem se embebeda, faz isso à noite, mas nós somos do dia, sejamos sóbrios. Ele está fazendo uma comparação entre pecados da noite, mas aplicando isso espiritualmente para dizer, nós não fazemos esse tipo de prática, porque nós somos gente do dia. Ele está usando uma analogia muito clara na sociedade, para falar de realidades espirituais. Então, ao invés de fazermos coisas típicas da noite, orgias, bebedices, imoralidade sexual, depravação, o apóstolo exorta a que nós nos vistamos em conformidade com o dia que já raiou. Então você veste em conformidade com a realidade que ninguém vê, mas que é real. E é esse o ponto que eu quero que você compreenda. Ainda é trevas, ainda é. Ninguém viu o sol raiar, a não ser quem está em Cristo. Então quando as pessoas virem você vestidos com a armadura da luz, vão dizer assim, o que você está fazendo? É o que falaram para Noé, quando ele estava construindo uma arca no meio do nada. Né? Ele não estava construindo assim num porto famoso. Estava construindo uma arca e todo mundo dizendo assim, Noé, o que você está fazendo? Ninguém estava vendo o que iria acontecer logo. Ninguém estava percebendo. Assim como ninguém ao seu redor percebe o sol da justiça tendo raiado. Ninguém percebe. Mas Paulo está falando, o sol já raiou. Viva como se fosse pleno dia. Esteja preparado para esse tempo de consumação. Então, é importante que a gente entenda essa tensão. Essa tensão vai gerar ridicularização. Essa tensão vai gerar a falta de compreensão das pessoas para com as suas atitudes. Mas ela precisa ser crida. Porque a resposta é que nós vivamos de forma santa. Revestir-se do Senhor Jesus, no versículo 14, veja que o texto fala assim, ó. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Essa analogia de tirar e vestir é usada duas vezes aqui na passagem. Revestir do Senhor Jesus Cristo parece contraditório com a ideia de estarmos em Cristo. Porque a Bíblia fala muito, vocês já estão em Cristo, já estão em Cristo. Mas aqui, estar em Cristo não está em contradição com revestir-se de Cristo, porque na Escritura os indicativos sempre têm imperativos correspondentes. E eu já dei um exemplo antes, vou repeti-lo aqui. A Bíblia chama todo aquele que crê em Cristo de santo, separado. Mas se eu perguntasse para você, você é santo? Você diria, ô pastor, quem sou eu? Porque você entendeu a pergunta no sentido de quem é que é sem pecado. Você fala, não, eu não sou sem pecado. Então você está sendo santificado, mas a Bíblia diz que você já é separado. Então você é santo, chamado para ser santo. Esse é um bom exemplo de uma realidade que já é real, mas ainda não completa. Você já é santo? Já. Mas você já é santo mesmo, assim, santo? Não, ainda não, pastor. Ela já é real, mas ainda não completa. O dia já raiou, mas não é pleno dia. O dia já raiou, mas não é pleno dia. Eu quero terminar
falando tanto da síntese como de algumas aplicações. A síntese que eu e o pastor Jailson falado todos os domingos. Síntese doutrinária, que ser reformado é viver calcado em uma esperança bem fundada. A gente precisa viver calcado em algo seguro. Esperança, diferente do que muito brasileiro pensa, não é pensamento positivo. Não é esperança de que seu time seja campeão. Esperança de que tudo vai dar certo, quando você não sabe nada se vai dar certo ou não vai dar. Esse tipo de frase é frase solta, é frase vazia. Sabe quando você tem alguém doente na sua família e alguém chega para você e fala assim: tenho certeza que vai dar tudo certo, não vai ser nada. Não tem certeza nada. Ela gostaria que fosse assim, mas não tem certeza nada. Essa é uma esperança vazia. Não é verdade que tudo vai dar certo. Muitas vezes não dá certo. Não é disso que a Bíblia fala quando ela fala de esperança. É muito mais seguro. É chão firme. É nessa esperança que a gente pisa. Calcada nessa esperança que nós vivemos. Como? Ser reformado é viver à luz da iminência da consumação. Então, se nós somos chamados à santidade, é porque está muito próximo. Cristo Jesus sempre convoca-nos a crer sobre a proximidade dessa consumação. Eu termino com essas duas aplicações. A primeira delas tem a ver com o texto de Romanos 16, 20, que a gente não leu no começo. Eu pediria que você vá para esse capítulo. Romanos capítulo 16, verso 20, fala assim. Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Eu quero essa primeira parte. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Paulo está fazendo referência à promessa, primeira promessa que Deus fez de salvação lá atrás, quando ele disse assim, em Gênesis 3, logo depois que Adão e Eva pecaram, Deus disse assim para o primeiro casal: o filho da mulher, o descendente da mulher, esmagará a cabeça da serpente. Fazendo uma referência à vitória que a justiça teria sobre a rebelião de Satanás. E esse descendente é Cristo. Então quando fala em breve Deus esmagará, Paulo está chamando essa realidade como sendo próxima. Só que há um sentido em que Jesus Cristo já venceu o inimigo. Olha que interessante esse já e ainda não. Devemos suportar as adversidades presentes com vistas à vitória já efetuada no passado. Mateus 12, 29 fala que Jesus Cristo entra na casa do valente e o amarra. É por isso que ele expulsava demônios. É porque ele já tinha contido o inimigo. Em João 12, 31 fala assim: já chegou a hora de ser julgado o príncipe deste mundo. Quando eu for levantado da terra, ele está fazendo referência à cruz. Na cruz o príncipe deste mundo, Satanás, foi julgado. Então, já é real que ele venceu a serpente, mas ele ainda vai vencê-la totalmente. Por isso que Paulo fala assim: em breve Deus esmagará a cabeça da serpente. Deus esmagará Satanás debaixo dos pés. Então é isso que nós fazemos, nós vivemos certos do que já aconteceu e na expectativa de que vai terminar logo. Inclusive, esse senso de proximidade é o que faz a gente suportar certas coisas. Não é verdade que você tem mais facilidade de suportar alguma coisa que você sabe que vai acabar logo? Qual é a grande dificuldade da gente suportar tribulações? É quando você não sabe quando vai terminar, né? Se você soubesse, você tem um problema, mas segunda-feira vai estar melhor. Tudo bem, aguento, né? É ruim, mas segunda-feira eu estou melhor. Você não sabe, aí você fica aflito, porque você e eu temos desejo de controlar o tempo. Mas Deus fala: calma, quem controla o tempo sou eu. Tá? Sou eu. Eu sei o tempo em que a tribulação acabará. Você confia em mim? O Senhor nos ensina a descansar nele, porque em breve nossas adversidades sumirão. Mas você tem que crer de que em breve isso acontecerá. O segundo e último ponto que eu quero aplicar é que o senso de já estarmos na era escatológica, da iminência da volta de Cristo, deveria extirpar toda a procrastinação na busca por santidade. Sabe, eu e você lutamos contra certos pecados, todo mundo luta. Nós temos dificuldades numa área, uns noutra área, outros, mas nós temos dificuldades de andar em conformidade com o que Deus espera. Mas o problema não é a dificuldade, o problema maior não é a dificuldade. É claro que isso é pecaminoso em si, mas é que a gente procrastina, a gente retarda
A gente toma resoluções, mas que vão valer só para o ano que vem ou para segunda-feira. A gente faz isso com pecado. Pelo fato de muitas vezes não resolvermos combatê-lo firmemente, fazer guerra contra eles agora, à luz da iminente volta de Jesus Cristo. Então, o que eu quero dizer, se a gente soubesse que a mudança está próxima, isso não mudaria as suas conversas, não mudaria os seus planos. Se a gente soubesse que a mudança estava logo ali, isso mudaria as suas conversas. Certamente mudaria. Mudaram as minhas. Eu imagino que mudariam as suas também. Quero terminar com a história de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona foi o maior teólogo da igreja cristã nos primeiros 5 séculos. E ele veio a Cristo lendo Romanos 13, versículos 13 e 14. Esse texto que a gente leu. Qual é a história de Agostinho? Agostinho era um moço muito inteligente, mas que tinha passado por várias religiões já. E ao passar por essas religiões, ele buscava alguma coisa que não lhe era satisfatório para vencer alguns dos seus pecados. Ele disse que uma das lutas dele é que ele buscava satisfazer a carne. Ele era um homem que buscava mulheres e prazeres que entristeciam muito a sua mãe, chamada Mônica, que era uma mulher piedosa e orava pelo seu filho, mas não via mudança de vida nele. Aí ele diz que durante algum tempo ele perguntava para si assim: por que eu não faço hoje? Por que eu deixo para amanhã para largar alguns dos meus pecados? Aí ele diz que ele estava andando num jardim e ele ouviu uma voz de uma criança, ele não sabe dizer se é menino ou menina, que dizia assim: toma e lê, toma e lê. E ele voltou junto do seu amigo chamado Alípio, tinha uma cópia das cartas de Paulo, ele abriu e o primeiro texto que ele leu, Romanos 13, 13 e 14. Em que fala para largar a imoralidade sexual, para largar as bebedeiras. E ele disse assim: eu não precisei terminar de ler. É como se uma luz tivesse raiado dentro de mim. Uma luz raiou dentro de mim. E foi assim que começou a vida cristã do maior teólogo da igreja cristã nos primeiros 5 séculos. A realidade do fim se tornou presente agora. E é por isso que impactou a sua vida de santidade. A minha oração é que isso aconteça conosco também. Vamos orar. Pai do céu, nós estamos diante da Tua palavra, tendo ouvido que o Senhor já inaugurou o tempo do fim. Só que essas coisas nem sempre são cridas de fato, Senhor. Nós ouvimos dessas coisas, mas nem sempre nós nos apropriamos dela, a tal ponto de mudarmos nossas atitudes. Então nossa primeira súplica nessa hora é que o Teu Espírito não deixe essa palavra sair vazia, mas que ela agarre o nosso coração e faça morada. Que nós sejamos convencidos de que as coisas do fim já começaram, de que elas exigem uma mudança de postura. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que esteja preparado para coisas do porvir, para que se conduza de forma coerente, condizente com aquilo que creem. Abençoa-nos com mudança de mente e coração, e com mudança de postura que é consequência disso. Essa é a nossa oração, e nós o fazemos crendo que o sol da justiça já raiou. Em nome dele, amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, o sol da justiça, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.